E agora, mudando de assunto, já é de conhecimento de toda a sociedade que nesse segundo semestre, com a aproximação do BR-Obró, com a ausência de chuvas, com a baixa umidade relativa do ar, aumente os números de incêndios. É por isso que semanalmente nós vamos trazer aqui no Notícia de Picos o painel das queimadas para falarmos sobre esses casos, para saber quanto semanalmente o crescimento de números de incêndio aqui na cidade de Picos. E quem vai trazer esses dados para a gente é o nosso repórter Carmo Neto, que durante a tarde de hoje fez esse levantamento junto ao 4º Grupamento de Bombeiros Militar aqui de Picos. Carmo, até na semana passada nós tínhamos falado que só nesse mês de julho Picos já registrou 25 ocorrências de incêndio. E aí, esse número aumentou ou não? Muito boa noite para você, seja bem-vindo. Mais uma vez, muito boa noite para você, Júlia. Boa noite a todos que estão assistindo ao Notícia de Picos. Esse número aumentou consideravelmente. Da segunda-feira da semana passada até hoje, foram registrados 24 novos casos de incêndios e queimadas aqui no município de Picos, de acordo com dados do Corpo de Bombeiros. Júlia? Praticamente dobrou em uma semana, um intervalo muito curto de tempo, né, Carmo? Isso mesmo, já são totalizados 49 casos de incêndios registrados somente no mês de julho. Um desses incêndios a gente acompanhou na semana passada, na quarta-feira, foi registrado lá no bairro Louzinho Monteiro. A nossa equipe de reportagem foi até o local e constatou a força do fogo que causou diversos malefícios à população daquela comunidade. Já era o 5º incêndio registrado somente no último mês. E nós mostramos, inclusive, neste jornal, no jornal de hoje, mais um incêndio que teve aqui em Picos, que foi um incêndio que acabou atingindo o depósito de um supermercado aqui em Picos, de uma rede de supermercados. E agora, Carmo, a gente vai para a tela acompanhar esses números. Isso mesmo, Júlia. Esses números foram atualizados até ontem, domingo, dia 28 de julho, e até este momento já foram 95 casos de incêndios registrados em 2024 aqui em Picos. No primeiro semestre foram 46 incêndios, 5 somente nos 5 primeiros meses foram 10 incêndios e no mês de julho mais que triplicou. A gente reforçou isso na semana passada. Esses dados mostram essa tendência de aumento dos casos de incêndios e queimadas conforme vai se aproximando do BR-Obró a partir do mês de maio, junho, julho até o final do ano. No segundo semestre foram 49 casos de incêndios, Júlia, nesse mês de julho, conforme a gente já informou anteriormente. Na próxima imagem a gente vai conferir o comparativo, Júlia, entre o ano passado e esse ano. Olha, a gente percebe que de janeiro até abril, a gente observa que os números permanecem negativos, ou o mês de janeiro que registrou apenas 2 casos, mas a partir de maio a gente vê esse aumento exponencial, esse crescimento bastante alarmante. Só a exemplo, no mês de maio do ano passado foram 3 incêndios. Já no mês de maio desse ano, foram 8 incêndios registrados e a gente percebe que a partir de maio a tendência é essa, é de crescimento. De fato, Carmo, os números chamam bastante atenção. A gente já sabe que no segundo semestre esse aumenta, mas olha só, durante todo o primeiro semestre, 6 meses, os 6 primeiros meses do ano, o 4º GBM atendeu 46 ocorrências. E nesse segundo semestre, que ainda nem findou, a gente já está aqui na última semana de julho, já foram 49. Então, em um mês, praticamente que dobrou a quantidade de incêndios registrados durante todos os 6 primeiros meses deste ano. Números de fato bastante preocupantes, Carmo. Sim, Júlia, e ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a maioria desses casos de incêndios e queimadas são registrados na zona urbana do município de Picos, em lotes, terrenos baldios, todos aqui na proximidade da zona urbana da sede da cidade. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, isso muito provavelmente é por conta de que na zona urbana o número de denúncias, de ligações até os canais de atendimento do Corpo de Bombeiros são mais frequentes, mas isso não significa que esses números também podem ser significativos e alarmantes nas zonas rurais, nos povoados, enfim, nos interiores aqui do município de Picos. Júlia, esses são os 3 bairros com maior índice de queimadas aqui em Picos nesse momento. O bairro Junco está em primeiro lugar como o bairro que
registrou o maior número, os casos de incêndios aqui de Picos. Logo em seguida vem o bairro Ipueiras e logo após o bairro Catavento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, esses são os 3 lugares onde está sendo registrado nesse momento o maior índice de queimadas. Júlia. E é por isso que a gente sempre está batendo na tecla sobre a importância de denunciar. Carmo, mais uma vez, passa para a gente como é que a população pode estar fazendo para denunciar, caso tenha presenciado alguém ateando fogo, seja em terrenos baldios, lixo, usando fogo como uma ferramenta para limpar terrenos. Como é que a população deve fazer? Júlia, existem diversos canais de contato, canais de denúncia junto ao Corpo de Bombeiros e outros órgãos ambientais. O mais conhecido deles é 193, que é o número do Corpo de Bombeiros. Mas, olha só, se esse número não estiver funcionando, caso você não obtenha resposta no momento da denúncia, no momento em que você está presenciando a queimada e o fogo e liga para o Corpo de Bombeiros, o 4º Batalhão aqui de Picos disponibilizou outro contato, que é o 86-99429-7268. Além disso, existe o número 189 da Defesa Civil, 190 da Polícia Militar. Existe também esse contato da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que é o 86-99421-6693. E também existe um contato da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Picos, que é o 89-99928-8769. Então, quem está nos assistindo nesse momento, anota aí os contatos, tira um print da tela e guarda. E nos casos de incêndios e queimadas, é só acionar esses órgãos responsáveis. Júlia. É isso mesmo, Carmo. A gente sempre reforça isso, pessoal, porque queimadas são crimes e prejudicam toda a sociedade no geral. Prejudica a saúde das pessoas, prejudica o meio ambiente, pode causar danos a animais silvestres, a destruir o habitat natural desses animais. E você preparou uma reportagem que fala um pouco sobre isso, né, Carmo? Sobre os prejuízos à saúde das pessoas, né? Isso, Júlia, porque além dos grandes prejuízos ambientais, como a Júlia falou, esses incêndios e queimadas causam diversos malefícios a pessoas, especificamente pessoas que convivem com algum tipo de doença, como sintomas alérgicos, ou pessoas que até mesmo trabalham com a voz, como professores, jornalistas, pessoas, enfim, de diversos aspectos da sociedade. Por isso, na tarde de hoje, a gente preparou uma reportagem que traz essas informações e esse alerta sobre os malefícios que a fumaça desses incêndios e queimadas causa à população. Nós vamos acompanhar agora, Júlia. O cheiro de queimado, acompanhado pela fuligem no ar, rapidamente se espalha e irrita as vias aéreas, tornando difícil respirar, especialmente para quem já sofre de algumas doenças. Glácia conta que possui uma alergia e por isso chegou a passar mal e ser hospitalizada 2 vezes, apenas no último mês. Sou alérgica, né? Eu tenho rinite alérgica muito forte, então quase todas as vezes que tem algum fogo, eu preciso sair de casa para não ter que tomar remédio e às vezes até mesmo ir para o hospital. Mas aí é um absurdo você não poder ficar em sua própria casa, porque as pessoas decidem colocar fogo no mato, colocar fogo em lixo. Então, sendo que não tem a menor necessidade de fazer uma coisa dessa. Durante o segundo semestre do ano, o tempo quente e seco favorece as queimadas no Piauí. Essa situação tem afetado os moradores de Picos diariamente, pois as queimadas no município se tornaram ainda mais frequentes. O fogo próximo às rodovias representa um risco significativo à segurança viária. Já perto das residências, ameaça a integridade das pessoas e em áreas de mata, destrói a vegetação e a fauna, além de outros diversos tipos de danos. Esse médico otorrinolaringologista falou dos malefícios provocados pela fumaça e do aumento de pacientes durante essa época do ano. Quando agora começa aqui a época agora do calor no BR-Obró, não sei por que as pessoas fazem mais queimada nessa época, né, do ano. E termina o quê? O clima quente e seco já colabora para o problema respiratório, né? Não funcionava bem a via respiratória, os mucos, né? A via ciliar. E com as queimadas, gente, é tipo 3, 4 vezes mais pacientes que apresenta aqui aparece. Entendeu? E, na verdade, não só aparece a quantidade mais, né, mas tem mais graves, principalmente em idosos e crianças, né? Sinusites, as faringites, laringotraqueobronquites, pneumonia,
asma, né? Então tudo tende a se agravar mais com as queimadas agora. Já Glácia, que é professora, lamenta ainda que a situação atrapalha o trabalho em sala de aula. Sempre que eu tenho as crises alérgicas, eu respiro mal, né? Então a gente tende a precisar respirar mais pela boca, o que fatalmente acaba prejudicando a minha garganta. Eu tenho frequentes inflamações na garganta por causa disso. E como eu uso muito a voz, eu preciso falar muito todos os dias, então frequentemente eu também tenho problemas de garganta por causa disso, especialmente nesse segundo semestre, quando as queimadas aumentam. O médico confirma que a fumaça prejudica especialmente pessoas que possuem problemas alérgicos ou quem, como Glácia, utiliza a voz com mais frequência. Tem mais crianças com mais cansaço, né, respiratório, né, falta de ar maior, sangramentos nasais, né, crianças que têm, ou adultos, né, que tem sinusite e começa a sentir facialgia, dor nos olhos, começa a inchar o olho, entendeu? Vai catarro para os ouvidos, estoura ouvidos, né, da otite média aguda, que a gente chama, supurada, faz estourar os ouvidos. Na parte da garganta, entendeu? Eu vou dizer assim, fechar, cansar mais a garganta. Quem é profissional da voz mesmo, cantor, professor, coitado, nessa época do ano e com as queimadas, ficam com a fone mesmo, sem voz mesmo, né? Começa a cortar a voz deles. Diante desse problema, é necessário seguir algumas orientações para se proteger e evitar problemas de saúde. Nessa época do ano, né, como toda parte do ano, primeira coisa, hidratar bem, beber bastante água, beber muito líquido, né? Segundo, evite realmente ficar nesse sol quente, perto do sol quente, entendeu? E se você vai no local que mora perto, no local que está com queimada, use máscara, está certo? Procure usar máscara para você se proteger. Infelizmente, não tem assim, evitar queimadas, porque as pessoas não sei como fazem essas queimadas que não deveriam. Mas então, passa para o outro lado, né? Se hidrate bem, exercício físico, né? E proteger do sol quente, né? E máscara. Isso mesmo, essas dicas ganham ainda mais importância nesse momento em que, como a gente bem informou, a perspectiva é de crescimento, então os incêndios ficaram cada vez mais frequentes, cada vez mais comuns, então é fundamental as pessoas seguirem essas orientações dos médicos, não é, Júlia? De fato, dicas valiosas para preservar a nossa saúde diante desse cenário. Carmo, muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação. Estaremos aqui, Júlia.